Você está no podcast Academia do Agro, dedicado à competitividade do agronegócio brasileiro, com abordagem de temas que fazem parte do seu cotidiano, trazendo dicas e sugestões para o seu trabalho. Vamos juntos! Para falarmos sobre desafios técnicos, operacionais e econômicos na produção de silagem, e também conversarmos sobre oportunidades e o futuro dos setores de bovinocultura de leite e carne no Brasil, e por que não, o que nos reserva o futuro quanto à capacitação dos engenheiros agrônomos nestas últimas décadas, teremos o privilégio de conversarmos com o professor, doutor João Ricardo Alves Pereira. João Ricardo possui graduação em zootecnia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, mestrado em nutrição animal e pastagens pela Exalc USP e doutorado em zootecnia pela Unesp Jaboticabal. Atualmente é professor adjunto da Universidade Estadual de Ponta Grossa, lá em Castro, no Paraná, e professor no curso de pós-graduação na PUC Paraná. Atua na área de nutrição de ruminantes com ênfase em conservação de forragens e alimentação de gado leiteiro e gado de corte. Consultor de empresas na área de conservação de forragens e nutrição de ruminantes. Aproveitem! Caso tenham perguntas ou dúvidas sobre os assuntos abordados, entre em contato conosco. Na descrição do podcast você encontrará os nossos contatos de todos os nossos entrevistados. Beleza? Como ouviram, estamos muito bem acompanhados. Então, bom proveito! Podcast Academia do Agro. Dr. João Ricardo, bem-vindo à Academia do Agro. Satisfação e emoção em recebê-lo aqui. Bom dia, Franzini, grande amigo de longa data aí, a satisfação é toda minha, né? Participar desse bate-papo na Academia do Agro aí, por onde tem passado grandes referências, né? Do agro brasileiro, e eu me sinto bastante feliz e honrado pelo convite aí. Eu te agradeço. Cara, que isso, cara. Isso aqui é um espaço realmente aberto. Eu tenho falado muito isso em outras ocasiões, e que não é o primeiro, não, é o primeiro momento, mas espero que nós tenhamos outras oportunidades até para aprofundar alguns temas, algumas questões, algumas tecnologias, algumas inovações que a gente, de repente, poderá ter outras oportunidades de estar discutindo. Falou? Legal. Então vamos lá. João, me fala um pouco, como eu começo tradicionalmente os meus bate-papos. Conta um pouco de você. De onde você veio, quais são as suas origens, o que lhe fez virar agrônomo. Conta um pouco de você. Vamos lá. Eu sou de Ribeirão Preto, tá? Do interior de São Paulo. E minha família não tem nada a ver diretamente com agro, né? Meu pai trabalhou a vida toda como encanador, minha mãe dona de casa, mas eu desde criança sempre gostei. Eu sempre conto para os meus filhos que eu brincava de fazendinha desde que eu me conheço por gente, né? Então, no meu tempo, a gente ganhava um Forte Apache lá, que era a guerra de índio e mocinho, e eu transformava aquilo numa fazendinha e brincava, né? Então, eu digo que eu acho que eu tinha vocação para isso aí. Aí eu estudei praticamente sempre em escola pública e eu fiz faculdade de zootecnia. Na verdade, eu sou zootecnista. Fiz zootecnia na Unesp Jaboticabal, eu fiz mestrado em agronomia, né, na Exalc, e fiz doutorado na Unesp. Logo no início do doutorado, começo de carreira, aí apareceu a oportunidade de um concurso na Universidade de Ponta Grossa, e eu vim fazer, na verdade, mais para ser um trainee em concurso, né? E no primeiro que eu fiz, eu passei. Consegui conciliar o doutorado com a docência aqui em Ponta Grossa, apesar da distância, e acabei ficando aqui. E eu diria que eu me encontrei. Eu trabalho numa região, na minha área de trabalho, bastante privilegiada. Tem as cooperativas Antiga Batavo, que hoje é Frisia, Castrolanda, Capal. Então, assim, a conservação de forragens e nutrição de ruminantes, principalmente em gado de leite, ela é bastante forte. Então eu diria que eu aprendi bastante coisa, eu consegui colocar em prática e, na verdade, aprender bastante do que eu tinha na minha formação acadêmica. Por volta de 2002, 2003, eu fazia alguma coisa de
de consultoria fora da universidade. Em 2004, apareceu uma oportunidade de consultoria para a Pioneer, e o que era para ser uma coisa de 1 ou 2 anos acabou se estendendo por 12 anos. Então, eu fui consultor da Pioneer de 2004 a 2016. Eu sempre digo que isso, para mim, acabou sendo uma segunda universidade, uma segunda escola, porque, obviamente, né, você tem toda uma história dentro da empresa, até nos conhecemos por intermédio do trabalho na Pioneer, e foi muito bacana, eu consegui conhecer diferentes realidades, regiões do Brasil, e moldando a minha formação dentro do que é aquilo que eu diria assim, o mercado, do que o cliente na ponta final, que é o pecuarista, a maior parte dos clientes são pecuaristas, né? Ele precisa realmente saber. E a parte comercial, eu particularmente sou encantado com a parte comercial, né? Ela é uma arte, né? E antigamente, e na universidade, na academia, eles têm um pouco de preconceito, né? O cara fala assim, não, você vai ser vendedor? Então, como se o vendedor fosse um demérito e o professor fosse melhor, né? E quando, na verdade, isso é um erro que a gente não tem, eu diria que as universidades têm que corrigir, né? Nós temos que vender melhor o nosso trabalho, que no caso é conhecimento, aproximar cada vez mais a universidade da iniciativa privada, as universidades públicas, né? E eu tive a felicidade de conciliar essas situações aí. Então, para minha carreira profissional e até como pessoa foi bastante importante, significativo. E eu dei sequência nisso. Depois, hoje eu tenho uma empresa de consultoria, na verdade eu não tenho dedicação exclusiva na universidade, que é só um regime de trabalho diferenciado ali, para eu poder continuar com a consultoria. Então, e as minhas consultorias, elas sempre foram para empresas e continuam para empresas, né? Algumas na área de semente, hoje a maior parte do meu tempo é com empresas de máquinas forrageiras, na verdade, não a parte mecânica, mas a avaliação de produto, né? Então eu diria que me deu uma bagagem bastante boa, assim. Então acho que a minha vida profissional como professor de universidade, ela acabou pegando um caminho um pouco diferente, mas que eu tive uma felicidade bastante grande de conseguir conciliar. No ano que vem, comecinho do ano, eu completo 25 anos de universidade, completo 30 anos de formado em zootecnia. Então acho que é uma história bem legal. Não, muito bacana, João, muito bacana. Tem algumas questões aqui que eu gostaria de compartilhar contigo, trocar algumas ideias, mas eu vou dar uma invertidinha um pouco. Na verdade, eu vou seguir a linha do tempo, e como você também atualmente ainda participa ativamente da área acadêmica, na área docente, em tempos anteriores até com muito mais dedicação, né, mais tempo disponível, eu queria te fazer algumas perguntas. Por exemplo, hoje, olhando a agronomia, a zootecnia, as ciências agrárias, quais são os desafios futuros hoje para essa área, para essa ciência? A gente vai ter que conviver cada vez mais com a tecnologia, né? Então, ela demanda alguns conhecimentos de ferramentas, né? Eu diria que hoje nós temos várias ferramentas. Você faz uma busca hoje sobre um determinado assunto, um problema fitossanitário, algum aditivo novo na alimentação animal, então, em questão de minutos, você já sabe do que se trata. Então, eu diria que nós temos excelentes ferramentas, tem todo um pessoal que trabalha bastante no desenvolvimento dessas ferramentas, na utilização delas. Então, eu diria assim que é mais fácil, na minha concepção, né? É mais fácil você ser zootecnista, é mais fácil você ser agrônomo hoje do que era antes, né? E esse é o lado positivo, né? As tecnologias nos dão informações muito mais precisas, exatas, excelentes ferramentas. A pontinha de preocupação que eu tenho, às vezes, é esse distanciamento do campo, sabe? Para eu saber onde é que é a tal fazenda, eu procuro aqui pelos pontos georreferenciados aqui, eu faço uma visita virtual na fazenda, eu consigo fazer o mapeamento, beleza, só que existe tem que tomar um cuidado grande para não ter esse distanciamento, né? Eu tenho que interagir com a natureza nas suas diferentes formas ali, com o funcionário, com o executor, sabe? Então, ao mesmo tempo que ela é bastante promissora,
essas carreiras elas vão ter os desafios. Eu posso te afirmar que assim, não que não caibam todos os profissionais formados, não por quantidade, mas eu te diria que talvez é por competência e disposição. Se você pegar hoje a formação de técnicos na área do agro, como diz a avó, gente letrada tem bastante. Aí você pega nas empresas, praticamente todas as empresas têm demanda, elas contratariam profissionais, desde que ele entenda que ele é um resolvedor de problema, certo? Então, eu diria assim que é um momento, do mesmo lado que ele é bom, como eu disse, das ferramentas, eu particularmente vejo com preocupação esse distanciamento aí. Nós estamos em tempos de conectividade, né? E, logicamente, muita coisa mudou na capacitação hoje dos profissionais, agrônomos, zootecnistas, veterinários, com certeza nessas últimas décadas, até por conta do próprio agronegócio que tem sofrido transformações bastante relevantes, né, nesses sentidos. E eu, de certa forma, eu concordo contigo também, de certa forma não, integralmente concordo contigo, que hoje essa questão do distanciamento do campo, da área, vamos chamar área prática, né, vivenciar a realidade em loco, ela com certeza diminui ou dificulta uma formação mais plena desses profissionais. E isso me traz à memória, me traz à lembrança agora, a questão, por exemplo, da disseminação, eu acho que até descontrolada hoje, das unidades de ensino pelo país, nessa forma forte, né, que o próprio MEC, o Ministério da Educação, tem promovido. Não sou contra, até acho que pela conectividade tem que ter, sim, uma parte disso aí. Mas hoje, para ciências de campo, ciências agrárias, ciências, uma veterinária, uma área zootecnista, médicos, como é que você faz isso com um EAD ou em relação ao ensino tradicional? Muito complicado, né? Muito. E é bastante preocupante, né? Então, assim, vamos generalizar, chamar a ferramenta. O EAD como uma ferramenta, ele é fantástico. Você consegue reunir pessoas, desconectar pessoas, profissionais de diferentes regiões, num tempo curto, a um custo bem menor, ministrar cursos, é uma ferramenta excelente, né? Informativa muito boa, né? Como dizer, remédio veneno diferencia a dose, né? Uhum. E esses dias eu particularmente fiquei bastante preocupado. Eu vi uma propaganda nas mídias sociais aí de um curso de agronomia à distância com R$ 199 de mensalidade. Olha, então, a gente que conhece esse mundo, posso estar errando, né? Mas é muito pouco provável que você consiga fazer uma formação completa, porque ela tem um custo, né? Demanda áreas experimentais, há um corpo docente formado, com competência, que obviamente tem que ser melhor remunerado por isso, né? Laboratórios, então, né? Toda uma infraestrutura para uma boa formação profissional. Então, hoje a gente vê isso com bastante, eu particularmente vejo com bastante preocupação. E acho que em parte explica aquilo que eu tinha dito, né? Você tem um número de profissionais formados grande e uma demanda da empresa em contratar bons profissionais também grande, né? Eles não estão se falando, não estão se encontrando aí justamente por isso. A pessoa tem o título, mas não tem a formação. São duas coisas bem diferentes. É verdade. João, eu vou entrar da nossa área predileta, né? Nutrição animal. Sim. E silagem. E eu queria já te desafiando aí com uma chamada, e que eu achei muito interessante, inclusive, creio que se você ainda não leu, mas recomendaria que você lesse, tomasse ciência, de um livro lançado pelo Chico Graziano e o Décio Cantoni, da Embrapa, chamado Agricultura, Mitos e Verdades. De verdade. Não sei se você já tomou ciência. Eu não cheguei a ler o livro ainda. Mas olha, os preparados dele, bem legal. É uma obra, obrigatória para todos nós da área de ciências agrárias tomar um pouco de ciência para desmistificar. Porque hoje, até me delongando um pouco na explicação, antes da pergunta, eu vejo que hoje um podcast que nós estamos fazendo aqui,
tá? Os live, as palestras online, YouTube, redes sociais, etc, tal, ele visa justamente levar conhecimento, informação, atualização, né, melhorias para os seus ouvintes. E a conectividade que nós falamos há pouco tem esse sentido, facilita demais isso. Sim. Uma das grandes missões que nós temos hoje com o nosso bate-papo aqui é levar, por exemplo, para a zona rural, para a área rural e também urbana, conhecimento desse nosso setor, conhecimento desses diversos segmentos que o agronegócio tem, tá? Esclarecendo, desmistificando algumas coisas, tipo, leite não se dá em caixinha dentro da geladeira, aquela coisa toda, né? Então, te pergunto, já entrando direto na questão, quais são os mitos na nutrição animal? Bom, ela vai se dividir aí de várias formas. Eu diria assim que hoje no Brasil, dentro desse cenário, até que esse livro do Chico Graziano e outros artigos que ele escreve, vamos pensar assim numa integração agricultura-pecuária. Ok. Eu acho que essa parte tem mitos e ela é mal explorada, vamos dizer assim. Eu, recentemente, semana passada, eu estava no Pará, tá? E na região de Itaituba, a região historicamente que vive da mineração de ouro, madeira, enfim, o Pará é toda uma situação um desafio assim, bastante grande. Então, a própria população e fora do Brasil se tem isso de uma forma muito grande, eles enxergam a pecuária como um vilão, né? Então, ele acha que o cara vai lá derrubar a Amazônia para plantar boi, né? E, na verdade, aquilo está muito mais relacionado com uma exploração imobiliária ilegal, né? O cara abre uma área, vai vender madeira, vai botar fogo ali, e a gente acaba culpando o avanço da pecuária. Então, eu diria assim que os mitos seriam as pessoas conhecerem, nós que somos técnicos da área e principalmente o produtor, eu diria trabalharmos de forma conjunta, os órgãos de pesquisa, de fomento, enfim, do país também trabalharem de forma conjunta. Você pega alguns setores, alguns profissionais isolados dentro aí que eles jogam contra, né? Então, por exemplo, essa questão bastante das queimadas, né? Eu acho assim, precisa ser colocado de uma forma ampla, não estou de forma alguma dizendo que se justifica, mas dentro de uma leitura correta. Eu diria até de uma forma, deve ser colocado de uma forma honesta. Então, por exemplo, o que são alguns mitos aí? Se eu deixar de comer carne de boi, eu não vou diminuir o fogo na Amazônia, a exploração ilegal. Se ela é ilegal, é um problema jurídico. Você está entendendo? Não é o fato de você não comer mais carne que vai diminuir a exploração da Amazônia. É uma questão imobiliária, tem uma questão mineral extrativista bastante forte nessa história toda. Então, eu diria que de uma forma mais ampla, esses são os mitos. Aí tem alguns que já são clássicos, né? Que tem hormônio no frango, na área dos monogástricos. As pessoas não têm noção que existe uma batalha comercial, uma disputa de mercado, né? O Brasil hoje é o maior player em termos de exportação de carnes aí. E então uma parte desses desafios, assim, desses mitos, mais mito urbano, sabe? Essa questão do hormônio aí. E entender dentro desse conceito da integração agricultura e pecuária, que é a área que eu trabalho mais hoje, a gente começar a já faz isso, uma transformação mais efetiva de produtos agrícolas em proteína animal. Então, o leite é um exemplo bastante claro. O confinamento de gado de corte, apesar de crescente, ele ainda tem muito a crescer. Nós temos um rebanho aí de 218 milhões de cabeças aí, e estamos terminando em confinamento aí, não chegamos a 6 milhões de animais, de bois terminados em confinamento. Então, você vê que é uma porção muito pequena ainda, que é engordado de forma mais intensiva, né? Então, essa transformação, nós somos grandes exportadores de grãos, né? Nós temos que jogar nas duas pontas, continuar sendo grandes exportadores de grãos,
e acelerar, desmistificar um pouco essa interação ambiente, desmatamento com pecuária de corte aí, para que isso seja trabalhado de uma forma mais racional e até mais eficiente, tanto do ponto de vista ambiental quanto econômico. Podcast Academia do Agro. O João, no seu comentário você me trouxe a lembrança aí acho que uma das frases que o Chico usa no seu livro, que ele disse assim: o mito mais ilógico é dizer que o gado polui mais que automóvel. Não faz nenhum sentido. Jornalistas confundem emissões de metano advindas da ruminação bovina com os gases tóxicos derivados da queima de combustíveis fósseis. O primeiro está associado ao efeito estufa da Terra. Já os gases liberados pelos escapamentos de motores, óxido de nitrogênio, óxido de enxofre, monóxido de carbono, além da fumaça preta de caminhões, causam doenças e envenenam os pulmões. Carne bovina e leite de vaca, por outro lado, matam a fome de milhões de pessoas. E as pessoas esquecem, existe um sequestro de carbono bastante grande, tem pesquisadores da Embrapa e de universidades que trabalham com isso, tem um sequestro bastante grande de carbono do ambiente, né, que foi emitido ali, que é na forma do crescimento da pastagem. Né? Então, como o próprio nome diz, são carboidratos, né, carbonos hidratados lá, né, que são as fibras. Então, esse pasto crescendo de forma mais intensiva, ele vai captar mais carbono, o animal vai consumir, vai incentivar, então é mais dinâmico esse processo, né? Então, volto nisso, são questões que vão ser desmistificadas de forma técnica, e aí entra de novo essa interação, iniciativa privada, universidade, nós temos que encurtar isso aí, aproximar mais, e às vezes é um pouco preocupante que você vê que eles parece que tendem até a se separar. Isso é muito ruim. Verdade. João, te perguntei sobre os mitos, né, da nutrição animal. Agora uma pergunta mais clássica e técnica, né? Quais são hoje as oportunidades, desafios e o futuro do setor de bovinicultura de leite e carne? Bom, eu diria assim, é a intensificação dos sistemas, certo? Isso é a intensificação dos sistemas. Por que intensificação dos sistemas? Nós temos uma terra mais cara, em função, eu diria assim, que a soja, eu falo isso, o pessoal fica até meio apavorado, né? Eu brinco que a pecuária deve um favor muito grande à soja, né? Porque se você pegar, eu tenho, e faz bastante tempo que eu tenho, vamos pegar o estado que está radicado aí, que é Goiás, de andar por Goiás, cara, você fica 6, 7 meses, um ano, sem passar numa determinada região, quando você volta, aquela região está transformada. Então você tinha uma pecuária mal explorada, pastagem degradada, cupinzeiro, né? Aí com esse crescimento da soja, o cara ter uma pecuária mal tocada, ele vender a fazenda, ele arrendar para a soja, é um baita negócio. Então esse avanço da soja, ele acabou intensificando a pecuária. A pecuária menos eficiente, ela está ficando cada vez para terras mais longínquas. E problema de documento, que, vamos dizer assim, se não vai nem soja lá, tem alguma coisa errada, né? Então, às vezes, questão climática, de solo e tal. E isso nos obriga a intensificar a pecuária. Então, por exemplo, na pecuária de corte tem várias ferramentas, o confinamento é uma mais, vamos dizer assim, mais intensa, é a ponta lá. Mas, por exemplo, suplementação em pastagem, intensificação dos sistemas de pastagem, eu tenho mais animais, vacas de cria ou engorda em menor área. Então, o desafio é intensificar, né? Então, assim, a taxa de desfrute do total de animais que eu tenho na fazenda no corte, quanto eu vendo em arrobas efetivamente por ano, num prazo de 12 meses ali. Então, eu tenho que vender mais carne com o mesmo número de animais. Então, eu tenho que encurtar o ciclo desses animais de crescimento e engorda. No leite, a mesma coisa. O leite, ele tem uma particularidade que ele consegue ser uma atividade de produtores menores, né? Ele tem um apelo social, uma participação social, diria, bastante grande. Você pega algumas cidades pequenas no interior do Brasilzão aí, o dia do cheque do leite, a cidade, o comércio fica aberto até 10 horas da noite. Então você imagina qual é o impacto do leite dentro disso aí. E da mesma forma, por praticamente os mesmos mecanismos, eles vão ter que se intensificar. Então você tem o compost barn, que é um sistema de confinamento animal, que eu diria que se revelou uma
bastante interessante para a intensificação na região centro-oeste, que na verdade é você colocar os animais num ambiente de temperatura mais ou menos controlada, água disponível, comida de qualidade no coxo. Então, quando você pega o número de produtores de leite de uma determinada região, então você pega Morrinhos, Piracanjuba, ali quando você lembra o número de produtores de leite, era muito grande. Hoje ele talvez seja 30% até menos do que era. Quando você olha a produção de leite nessas determinadas regiões, ela é muito maior. Então a gente brinca, vaca boa não morre, ela muda de endereço, né? Então esses sistemas intensivos, eles produzem maiores quantidades, até para viabilizar em função principalmente da valorização da terra. Então o desafio no corte e no leite é a intensificação dos sistemas. Por exemplo, os principais insumos para a produção de carne e leite é milho e soja. O milho é 60% da ração concentrada praticamente de todos os animais aí, né? E se você pegar historicamente, olha que preço que está chegando o milho hoje no Rio Grande do Sul, está a R$65 uma saca de milho, aqui onde eu moro está R$74. Historicamente é um recorde, a gente, tanto eu quanto você que já viu milho no Mato Grosso a R$10 a saca, né? Você imagina que é uma mudança bastante grande, né? Então, essa intensificação do sistema. Então, ele vai demandar uma reprodução, ferramentas de reprodução mais intensivas, ele demanda uma ambiência, então, por exemplo, ventilador para vaca, molhar o confinamento de gado de corte, ter sombra para esses animais, tá? Então, são tecnologias, assim, eu diria básica, sabe? É básico, né? Então, você pega... não tem como... eu sempre digo, nós não vamos ter insumos mais baratos. Então, por exemplo, o preço do adubo, ele é uma commodity. O preço do milho é uma commodity, tá? Então, o sorgo está atrelado ao preço do milho, né? Ele é um eventual substituto. Então, assim, eu não vou achar nada mais barato do que esses insumos. Agora, eu posso usar meus insumos de forma mais eficiente. Se eu vou ter uma comida de qualidade, eu não posso ter um animal geneticamente inferior, né? Se a semente é cara e o adubo é caro, eu não posso ter um plantio de forma ruim, velocidade de plantio, toda aquela parte tecnológica disso aí. Então, assim, e a intensificação do sistema, ele vem, eu digo assim, eu não tem como eu falar que depois eu penso, né? Se você demorar para pensar, você faz as contas, tocar uma pecuária, transformar uma fazenda mal tocada de pecuária em agricultura, ela passa a ser mais interessante, né? Então, generalizando, assim, reunindo tudo num pacote só, é a intensificação dos sistemas, tanto no leite quanto no corte. E vamos falar um pouco de mais especificamente, em termos de alimentos conservados, vamos falar um pouco de silagem. Eu gostaria que você traçasse, dentro da sua experiência e da sua vivência, o que a silagem evoluiu nessas últimas 3, 4 décadas. Quais foram os pontos relevantes que você nos traria? Tá. Primeiro que ela acompanhou a agricultura, né? Porque a gente no Brasil, por ele ser um país, por incrível que pareça, privilegiado em termos de clima, né? Eu brinco que aqui o animal demora para morrer de fome. Se você pegar algumas regiões que eu tive a oportunidade de ver, você vai no norte do Paraguai, na região do Chaco, no sul do México. Se o produtor errar o planejamento, praticamente todo o rebanho dele vai morrer de fome. E aqui no Brasil, a hora que ele está quase morrendo de fome, dá uma chuvinha, você entende? Então a gente fala assim, o ano que vem eu acho que melhora. Então, isso aí, esse privilégio, vamos dizer assim, em parte, ele atrasou um pouco o nosso desenvolvimento. Então, assim, leva para a leniência, né? Isso, morreu dessa vez, vamos tentar mais uma, né? Então, por exemplo, o desenvolvimento agrícola, você tem uma experiência, uma referência bastante boa aí na região de Goiás, a própria produção de milho, né? O que se produzia de milho. Então, assim, essa eficiência maior, ela facilitou. A silagem hoje é bem mais barata do que era antes. O cara fala, não, mas eu pagava o adubo R$500, a semente era 200 pila. Quando você faz toda uma conversão disso aí, né? A produtividade aumentou, então o teu custo por saca, por tonelada de silagem, no caso aí, ele é menor do que era antes, eu consigo produzir maiores. Então, esse desenvolvimento da agricultura, a silagem aproveitou, né?
essa necessidade de comida. Então, o que é a silagem, para quem não está tão familiarizado assim, o conceito? É eu conservar comida. Então, por exemplo, nós temos na região do Cerrado, aqui no sul não é diferente, nós temos algumas estações, alguns períodos do ano que são críticos, aonde a minha produção de comida natural, vamos chamar assim, das minhas pastagens, ela não vai ser suficiente para a demanda do meu rebanho, então eu tenho que guardar comida. Então isso é uma obrigação dentro do sistema. Então eu produzir no período melhor e guardar é uma obrigação, tanto no leite e já chegou no corte. Isso aí hoje a gente acompanha fazendas que eles guardam forragem para suplementar o gado de corte. Ele faz uma suplementação em pastagem, o próprio confinamento é uma ferramenta para isso aí. Então, na parte das silagens, a parte agrícola, tecnologia de semente, os transgênicos deram um impulso bastante grande nisso aí. Eu tive a felicidade de acompanhar a introdução do milho, né, principalmente transgênico no Brasil aí, e você vê que o pecuarista ele tem uma tecnologia muito baixa em termos de aplicação de defensivo, né? O pulverizador dele, eu costumava brincar, né, era igual uma árvore de Natal. É um pauzinho cheio de bolinha colorida ali, cada bico daquilo é o que ele achar na gaveta, é o primeiro que aparecer na mão dele, ele bota na barra de pulverização ali, né? Então ele tinha uma ineficiência muito grande nesse manejo fitossanitário aí. E o transgênico ele acabou sendo uma ferramenta muito boa aí. As máquinas, no segundo momento, hoje já tem quase mais de 10 anos que eu presto consultoria para empresas de máquinas forrageiras. Então, assim, isso melhorou bastante. O que nós temos hoje? Por exemplo, o milho no Brasil, quase 75% da cultura do milho no Brasil ela vai ser plantada na safrinha. Ou seja, nós colocamos o milho como uma cultura de risco, né? Estiagem, geada aqui no oeste do Paraná, onde começa a safrinha. O ciclo desse milho ele passa a ser cada vez mais precoce, ele tem que ser rápido para tentar tirar ele desses riscos climáticos aí. E a hora de colheita para a forragem, no caso da silagem, eu tenho que ter agilidade na colheita. Se o milho cresce rápido, eu tenho uma concentração dessa região agrícola, que no caso é a safrinha, a minha eficiência de colheita ela também tem que aumentar. Então a gente vê hoje as automotrizes, né, as máquinas autopropelidas, caminhão acompanhando a colhedora de forragem aí, existe uma velocidade bastante grande. Então essa parte de mecanização de colheita ela evoluiu muito. Assim, eu te diria que talvez hoje o agronômico é um pouco mais tranquilo. O nosso desafio hoje ele é colheita e na sequência a conservação, que é uma área que acho que nós estamos começando a melhorar. Por exemplo, o cara entender que ele tem que fechar hermeticamente o silo, nós temos alguns aditivos, né? Então, assim, a silagem, a evolução dela, ela andou disso aí. E quem que puxa isso aí? A demanda. Se o cara foi lá e confinou 1.000 bois, ele tem que ter certeza que ele tem comida para 1.000 bois. Se o cara fez um compost e colocou lá 300, 200 vacas lá, ele tem que saber que 365 dias do ano ele tem que colocar a comida no coxo para a vaca. Então essa intensificação, ela botou o pecuarista para correr atrás, né? Então isso acho que a agricultura e essa parte de processamento aí foram as grandes evoluções na silagem. Bacana, João. E eu tenho nas minhas caminhadas também, nos meus contatos com produtores e mesmo os técnicos, eu tenho visto hoje muita aquisição de boas informações. Hoje o pessoal fala em índices bromatológicos, hoje o produtor fala em NDT, mais energia. O que se dá isso? Pela extensão, pelas empresas ou pelo próprio incremento tecnológico das propriedades? Eu diria que pelo incremento, pela demanda, né? Como eu disse, se ele vai confinar 1.000 bois ou fazer um sistema aí, estabular 200 vacas aí para tirar leite, ele tem uma demanda bastante grande. Como eu disse, é a eficiência do uso do insumo, né? O milho é milho para todo mundo. Se eu der mal, o azar é meu. Ele custa 70 pila o saco para qualquer uma das duas situações, né? Então essa demanda tecnológica e na velocidade, assim, o que chama, se você comparar o Brasil com outros países, isso acontece numa velocidade absurda. Nós tivemos praticamente
50% do aumento na produção de leite nacional em 20 e poucos anos. O Brasil tem 500, nós crescemos 50% nos últimos 20, né? Então, e nós dois estávamos nesses últimos 20 aí. Né? É verdade. Então, assim, você imagina essa intensificação. Então, isso ela levou uma demanda de conhecimento maior. Aí entra a questão das empresas que eu disse lá. Eu acho que as empresas elas acabaram, obviamente, por fazer parte de um plano de vendas, de expansão da empresa aí, cumprindo uma função de assistência técnica para o produtor. Né? Então, hoje, você pegar uma boa parte da assistência técnica, às vezes ela está associada às empresas de nutrição. Por exemplo, ele tem um nutricionista de determinada empresa que atende e responde pela nutrição. A maioria dos grandes projetos hoje, você vai ter um nutricionista que ele está ligado a alguma empresa. Obviamente tem bons técnicos e boas empresas, técnicos ruins e empresas não tão boas, né? Então divulgar esse conhecimento técnico assim de forma mais ampla e mais acessível, né? Ele acontece numa velocidade maior também em função das ferramentas, né? Hoje ele tem um aplicativo que ele recebe qual vai ser a dieta dos animais deles. A assistência técnica, eu diria assim, pública, né? Ela sofre algumas interferências, eu diria assim, acho que muito triste até, na verdade, sabe? Porque às vezes ela vem com uma certa carga ideológica ali, né? Acho que nós vamos relembrar os tempos não tão distantes assim. Nós estamos falando de coisa o transgênico que deve ter uns 15 por aí, 20 anos, né? Lá. Então, cara, a gente fazia dia de campo aí em Goiás e o técnico da assistência técnica pública, né? A gente comendo pamonha, meu Deus, eu sou fã de pamonha, né? A hora que a mulher falou assim, não, é desse milho aqui, da Pioneiro transgênico, o cara saiu cuspindo a pamonha lá, como se fosse... Então, assim, isso nada mais é do que desinformação, não é nenhuma convicção pessoal, por exemplo. Você pode não gostar de pamonha, né? Se é que existe uma pessoa dessa na Terra, né? Tá? Mas, assim, cara, então, assim, por quê? Porque isso vem com uma certa carga ideológica, isso é muito ruim. Aí troca o chefe, troca o governo, eles mudam o plano para totalmente. Não, agora nós temos que desenvolver um milho que não seja transgênico, mistura a cinza de fogão com sal branco para substituir o sal mineral. Cara, isso vai levar anos de atraso, sabe? Assim, porque construir o mal feito, depois tem que desconstruir o mal feito e começar a construir o bem feito de novo, né? Então, eu diria que aí também acho que as universidades da qual eu faço parte, e sou muito grato a isso há praticamente 25 anos, tem que mudar o nosso perfil, né? Nós temos que botar a nossa molecada lá no campo para dar uma assistência técnica de qualidade, né? E às vezes, não, olha, a pós-graduação é um caminho, mas eu diria que é uma opção, né? Se às vezes o cara ele se aprofunda muito nessa questão da especialização, obviamente ele vai direcionando a uma área mais restrita, e depois para esse cara voltar no campo lá e colocar isso no campo, ele fica meio desconectado, né? Ele é especialista muito profundo numa área que faz parte de um segmento bastante grande aí. Então acho que a nossa assistência técnica ela caminha, como eu disse, numa velocidade bastante grande aí, associada à iniciativa privada, e na questão da pública ela precisa se adequar. Podcast Academia do Agro. Bom, uma curiosidade minha. Atualmente, a gente sempre tem, assim, a gente informalmente, né, de uma maneira pessoal, a gente estabelece algumas referências, né, tipo assim, alguns templos, alguns pontos superiores. Por exemplo, a Argentina, em termos de corte de carne de alta qualidade, sempre foi uma boa referência, né? A Uruguai, isso acontece na carne, isso acontece no leite. Hoje no Brasil, quais são os clusters, quais são as regiões tops em termos de produtividade, ok, mas principalmente nesse equilíbrio entre produtividade, qualidade, evolução, não só na qualidade, mas também na produtividade. Quais são as mecas hoje aqui no Brasil? A parte legal disso aí, que houve uma
eu diria assim, dissipou, isso está mais amplo hoje, né? Quando eu vim na região que eu moro hoje aqui no Paraná, na região da migração dos holandeses, enfim, era a referência no leite no Brasil, né? Sem dúvida. Então, assim, em termos de produtividade, uma pessoa que tinha 40 quilos de média por vaca era o cara, né? Favorecido por clima, tem toda uma questão cultural de produção, né? No leite. Na carne era o sul do Brasil, principalmente o Rio Grande do Sul, você tinha raças, ainda tem, predomina lá raças europeias, são animais que tiveram uma seleção para a produção de carne muito mais intensas e mais antigas do que as nossas hoje. Então você tinha esses pontos de referência, leite no Paraná, carne de qualidade no sul do Brasil, e de São Paulo para cima a gente tirava leite de zebu e comia zebu, né? Esse era um geralzão, daí não. E hoje, cara, assim, é muito legal que você tem esses pontos assim, de tecnologia, eu diria, iguais. Você consegue hoje comer carne de qualidade. Eu fui no Pará, como disse, semana passada, e tinha uma bezerrada lá que era fruto de inseminação com Angus em vaca Nelore, que era a coisa mais linda, sabe? Então, assim, você vai comer uma carne de qualidade no Pará, certo? A próprio melhoramento genético do zebu, né? No caso da carne, e mesmo do leite, né? Onde está apoiado boa parte das nossas produções, dos animais azebuados aí. Esse melhoramento genético, ele foi numa velocidade bastante grande. Nós temos ferramenta de embrião, de inseminação, enfim. Então hoje, eu graças a Deus, assim, eu tenho acho que assim, na verdade esse tempo de vivência, a oportunidade que eu tive que eu tenho de trabalhar como consultoria para empresas. Então, por exemplo, eu não consigo comparar regiões, você entende? Então, por exemplo, você vai numa produção de leite de búfala no Pará, aí, cara, o cara é eficiente, não faz sentido eu comparar ele com a vaca do Paraná, você tá entendendo? Você pega, por exemplo, tem sistemas de compost bastante, aí no interior de Goiás, tem um que eu particularmente gosto bastante de visitar. Cara, o cara é tecnologia de ponta, sabe? É tecnologia de ponta. Por quê? Porque ele produz com eficiência muito grande num desafio ambiental muito maior. Ele produz 40 graus de temperatura, você está entendendo? Se o ventilador dele der pau lá, está feita a tragédia, você entende? Então, assim, hoje, essa disseminação eu não diria de regiões, de produtores referência. Obviamente que quando você tem uma concentração de produtores referência, ela passa a ser uma região referência, né? E essa concentração de produtores, ela às vezes é capitaneada, né? Aí em Goiás, por exemplo, por cooperativas. Então você tem algumas cooperativas aí, que se você for pegar alguns produtores daquela cooperativa, eles formam um nicho ali de produtores de altíssima eficiência. E não são sistemas comparáveis. Eu particularmente nunca gostei disso. Eu falo, não, o senhor mora lá, é só largar a vaca no quintal que ela já dá leite, né? E que também não é verdade, né? A gente tem desafios aqui de inverno bastante complicados hoje. Então, eu te diria assim que hoje essa disseminação, né? Então você compara hoje confinamentos de gado de corte no centro-oeste de altíssima eficiência, tanto de engorda, de produção, como de qualidade de carne e sistemas também. E quanto mais difundido for, quanto mais a gente tiver essa desconcentração de regiões, eu vejo mais benéfico, que aí ele desenvolve ou aplica uma tecnologia em função da realidade, da demanda dele. Isso faz uma contaminação positiva, né, em volta, né? Porque você tem núcleos de referências próximas. Isso aí sempre vai... A tendência é você disseminar mais, né, positivamente. Se você lembrar, o pessoal fazia excursão, né? Saía lá atravessava o Brasil para ele vir aqui no Paraná ver vaca de leite. Eu falo que é igual o cara que ia na... Para conhecer um freestyle, né? Isso, olha, mas você acredita que eu vi? Aí eu brincava com os produtores, né? Nas regiões que eu vou, né? Aí o cara fala assim, o cara sai de lá, a vaquinha dele dá 20 litros. Ele vem aqui, compra uma de 40 e leva para lá.
Aí ela falou, ele comprou o dobro da fome, a dele dava 20 e passava fome. Aí ele levou uma de 40, ele comprou o dobro da fome, que agora a dele dava 20 e passava fome. Não é a magia da vaca que vai, né? Eu trocar a vaca de endereço, e você tem casos de insucessos muito grandes. Nossa, a gente via no leite isso era muito forte. Você vai em algumas regiões, em Goiás, Minas, próprio norte de São Paulo ali, do pessoal vir comprar animal aqui em Castro. Cara, é um lugar que não tem carrapato, a temperatura média anual é 20 e poucos graus, você tá entendendo? E colocar num areião que parece que tem um sol para cada vaca ali, viver da braquiária e carrapato até as crianças têm, né? Então, é bastante complicado. Então, hoje o cara fala assim, qual que é um produtor referência? Eu falo, o senhor quer andar 100, 150 ou 200 quilômetros? Lá o lugar que eu tiver, que lado você quer andar, né? E ele vai ver muito mais eficiente, vizinho dele aí. Ô João, rapidamente você contou a situação da pamonha, e aí me veio aqui uma pergunta que eu queria te fazer. É um caos, você vai ter que contar um caos para nós agora. Nas suas andanças, nos seus contatos com inúmeros, centenas de produtores, pecuaristas, leiteiros e tal, em que situação que você pode nos compartilhar em que você se sentiu assim meio fora do chão, né? O cara te pegou na invertida, e como é que você saiu dessa? Você tem alguma situação dessa que queira compartilhar? Cara, eu tenho assim, lógico, eu tenho uma infinidade, só que, assim, graças a Deus, acho que eu sempre tive um dom de uma boa didática, sabe? Cara, eu gosto disso. Então, por exemplo, quando você está numa palestra, eu brinco, depois todo mundo tem uns trezinhos, aquela preocupação, se vai dar certo e tal. Acho que depois dos 10 minutos de conversa ali, eu me sinto bastante à vontade. E eu consigo dar minha informação técnica, consigo fazer uma leitura do público. Aí você começa a ver se alguém está fazendo careta, então você sabe se o teu assunto, se você está cativando, né, está catequizando. Está agradando ou não. Se você está catequizando os índios ou não, né, eles vão te flechar no final do negócio. Eu tenho várias histórias, né, e uma, para ficar bem pertinho de você aí, eu estava em Goiás fazendo um bate-papo ali, e aí eu expliquei de silagem, né, cara, expliquei tal. E tinha um senhor assim que cada vez que eu falava, ele chacoalhava a cabeça no sentido negativo. Sabe, assim, falei, mas que será que eu tô, né? E ele foi lá só pra falar isso aí. Aí eu falei, terminei e tal, e eu gosto de deixar as perguntas pro final, que aí fica todo mundo mais à vontade, né? Eu nem terminei de perguntar se alguém tinha uma dúvida, ele já levantou a mão. Ele falou, vou falar uma coisa pro senhor. Falei, lá, eu achei o meu aqui, né? Hoje só faz silagem quem é bobo. Quem é trouxa? Eu falei, minha tal. Eu falei, porque hoje, o senhor pega, por exemplo, tem o resíduo da soja. Então, a colhedora de soja está lá, o senhor desaciona o espalhador, pendura um bag atrás da máquina lá, e pega toda aquela palhada da soja, guarda no bag e dá para os boi. Aí ele falou assim, não precisa fazer silagem. E é muito melhor. Eu falei, puta merda. Eu falei, mas olha, onde eu achei? Como o próprio nome diz, né? O professor está dizendo que é palhada, né? Que não tem como ela ser. Falei, outra parte da palha, a parte fibrosa da planta, e um pouquinho de proteína que tem, a disponibilidade, a digestibilidade para o animal é muito baixa. Falei, a parte boa é a soja, né? Na pior das hipóteses, a bandinha da soja. O senhor não conhece a realidade nossa aqui. A nossa palhada tem muita bandinha de soja. Aí eu falei, o senhor não conhece ninguém para regular a colhedora? Soja, sei lá, eu acho que tava 60 pilas o saco de soja, o senhor não conhece ninguém para ajudar. A única maneira que eu posso ajudar o senhor, eu falei, eu conheço algumas revendas de máquina, é pedir alguém para ir regular a máquina do senhor, né? Então tem esses são as situações, né? As situações que a gente passa. E tem uma outra rapidinha aí em Goiás também, tem um produtor que ele produz uns queijos finos aí na Corumbataí, um suíço lá. E nas minhas andanças eu passando por lá, e o cara tava bravo, porque ele queria uma máquina forrageira para fazer fibra para as vacas dele, e ele achava que, porque o teor de gordura no leite, né, e proteína, ele muda em função da dieta, né? Então uma dieta com menos grãos e mais forragem
ela tende a aumentar o teor de gordura do leite, que são as matérias-primas para ele fazer manteiga, e no caso da proteína para ele fazer o queijo, né? Cara, que nós chegamos lá, o cara já mandou voltar da porteira, né? Ele falou assim, não, pode ir embora, vocês já vieram com essas máquinas aqui, diz que trouxe, eu quero ver, ó, a gordura do leite não tem quem conserte, e ele queria comprar uma forrageira sem as facas, você imagine. Era surreal aquilo, né? Como é que ele ia cortar a forragem sem faca, né? Aí ele xingou a gente, mas xingou tudo quanto é nome. Eu fiquei quieto, fiquei comendo os cajuzinhos na beira da estrada ali. A hora que ele se acalmou, foi pô, vamos entrar, falei, vamos lá. Ele mostrou a dieta das vacas, tal. Aí, e só fibra, cara, as vacas perdendo peso, porque as vacas já estavam comendo pau, né, que ele só queria fibra e a gordura não melhorava, né. Aí ele foi lá e pegou um saquinho assim, cheio dos extratos, né, é uma maquininha que lê na propriedade, portátil ali, para ele ler proteína e gordura. E ele enfiava a mão no saquinho e falava assim, ó, tá vendo, ó, faz 1 mês, 2 meses, teor de gordura, 2,5, 2,6, 2,5, 2,6. Eu falei assim, então, se vocês não fizerem uma máquina para fibra ficar maior, isso aqui não muda. E eu tinha vaca de leite aqui, eu já olhei no meu celular e falei, olha, das minhas vacas que não tem esse propósito, né, eu falei, minha gordura tá 3 e tanto, né? E ele xingando, e cada vez que ele enfiava a mão no saquinho, parece esses canhotinhos do cartão de crédito, sabe? E gordura 2,5, 2,6. Aí eu sentei e falei assim pra ele, falei, se eu acertar o problema, o senhor me dá um queijo? Aí o cara até sentou, ele se acalmou, falou assim, se eu acertar o problema, o senhor me dá um queijo? Aí ele ficou meio pensativo assim, né? Não, mas vamos lá, ó. Aqui que eu vou trocar o capim, silagem, ele não podia dar silagem fermentado, porque o perfil de ácido graxo do leite lá interferia na qualidade, então tinha que ser ou era pasto e feno, né? Só que tinha que picar o feno. Não, vamos lá, aí pegou um papel e mexeu na dieta e tal. Eu falei assim, se eu acertar, o senhor me dá um queijo. Aí, o que é o problema? Eu falei, o aparelhinho de gordura do senhor está estragado. Que eu fui lá para falar de dieta. Eu falei assim, pega um leite de caixinha, o senhor não deve ter aqui, mas vai na cidade, compra, sei lá, de 2, 3 marcas diferentes ali, e o senhor mede a gordura. E eu falei para ele, se tiver errado, eu falei, não tem como, o senhor percebe que a amplitude é muito curta aqui. Eu falei, o problema do senhor é o aparelhinho, pede para os meninos da empresa calibrar para o senhor, ou troca ele, eu não sei se ele já está vencido ou não, e ganhei o queijo, a parte boa. A parte boa é que eu ganhei o queijo, eles arrumaram leite de caixinha e medi, dava, eu falei, viu? Então, cara, aí tem eles histórias que as mais gratificantes nessa história todas são aquelas assim de você andar numa região e assim, são muitas pessoas. Hoje, assim, que eu contabilizei assim, em evento, eu tenho quase 800 palestras já nos meus 20 e tantos anos de carreira aí, né? E você acaba esquecendo, né? Infelizmente, você não associa as pessoas, né? E é gratificante quando você volta em algum lugar, o cara fala assim, nossa, eu assisti uma palestra sua, geralmente é silagem, né? Ou é processamento, ou era associada a semente de milho, e o senhor falou tal coisa e eu fiz aquilo. Puta, cara, 10 anos depois, sim, que a gente vai ficando mais velho, essa distância vai aumentando, né? Então essa é a parte gratificante, assim. Sem dúvida, o reconhecimento, né? A lembrança. É gostoso. E assim, o pequeno produtor, ele tem muito isso, né? Porque se o cara é muito grande, você lembra da cara do cara, porque você gastou mais tempo na propriedade dele, você fez uma visita específica para esse produtor. E às vezes os pequenos, às vezes é uma comunidade, é uma cooperativa, reúne, sei lá, às vezes quase 500 pessoas, você não consegue memorizar cada um, né? Tem alguns que eu fiz amizade até hoje, a gente se relaciona. Então acho que essa parte boa das histórias, acho que são esse reconhecimento aí. Que bom. Obrigado, João, por compartilhar esses causos, né? Mas principalmente essa sua visão, essas informações bastante esclarecedoras aí na questão da nutrição animal, na questão da silagem, mesmo na questão aí da evolução hoje, né, técnica na formação dos novos profissionais, dos novos colegas, e reitero aqui o convite de tê-lo novamente aqui na nossa arena, na Academia do Agro, até para a gente se aprofundar em um tema mais específico aí dentro da nutrição, da parte de forrageira, da alimentação conservada, e deixo para ti a última mensagem.
Bom, eu só tenho a agradecer, Valdir, pelo convite, né? Você está fazendo um trabalho bastante legal aí, eu acompanho quem são os profissionais que me antecederam no bate-papo aí, e obviamente para mim é uma honra, um prazer de nós termos uma conversa técnica. A gente convivemos bastante tempo de trabalho junto aí. Eu só tenho a agradecer a oportunidade, parabenizo até pela iniciativa que você acabou criando um nicho, eu diria, acho que até um pouco diferente, né? Você ouve pessoas assim que tem uma experiência pé no chão, né? De cara que viveu a história do agro aí, mas de uma forma técnica, né? Ele somou no desenvolvimento desse agro aí, né? Então, assim, você pega da área comercial, né? Do tempo que pro cara ir pra uma revenda pra outra era uma viagem, né? Dos caras que defenderam o milho safrinha lá atrás, quando o cara falava que o mercado de milho safrinha ia crescer, quase que o cara era linchado, né? Então fica legal, você montou um espaço aí onde a gente consegue ouvir essas pessoas aí. Eu vou estar sempre à tua disposição aí pra gente, de repente, assuntos mais aprofundados, né? Dentro do passa assim uma hora, acho que a gente nem percebe, daria para conversar uma tarde toda aí. Mas eu estou sempre à disposição e te agradeço aí. Então valeu, João. Obrigado e até mais. Valeu, Valdir. Obrigadão. Um abraço. Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal visa oferecer um melhor desenvolvimento em suas habilidades profissionais e nas atividades e práticas do seu cotidiano. Somos da Academia do Agro, o podcast para todos aqueles apaixonados pelo agronegócio. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!